Olá, meu amado, minha amada, estamos de volta aqui. Estamos falando sobre o templo do Espírito Santo. A casa de Deus, se nós quisermos usar um termo mais abrangente. Amém? Olha, quero desejar a você um bom dia e agradecer você pela sua companhia aqui comigo nesse momento. Você que vem de manhã, à tarde, à noite, olha, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém? De uma forma tremenda. Nós estamos usando 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está perguntando aos irmãos de Coríntios porque estava havendo muita confusão. Não quero entrar nesse detalhe, mas muita contenda, muita briga. E Paulo está dizendo, olha, eu não posso falar a vocês como espirituais porque por causa das atitudes de vocês são carnais. Não disse que não eram de Deus, não disse que eram ímpios, não disse que estavam perdidos, disse apenas que não poderia falar como falam a pessoas espirituais, porque tinham muita contenda entre si, por isso eram carnais, cristãos com atitudes carnais. Você conhece alguém? Não conhece? Que bom. Mas se você se olhar no espelho, de repente você vai ver um. Eu, quando me olho, eu vejo um. Porque temos muitas atitudes ainda que fazemos e realizamos na nossa carne. Porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Mas aqui Paulo está falando com homens que já deviam estar num posicionamento mais profundo com Deus. Então, qual é o projeto de Deus? Eu parei falando sobre isso, o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus sempre foi habitar conosco, em nós. Você para pensar lá no Éden. Deus criou o jardim do Éden. Coloca um homem lá. E o que Deus fazia toda a viração da tarde, toda a viração do dia, de um dia para o outro? Deus ia tomar um chá da tarde com Adão. Trocar uma ideia, por quê? Porque a vontade de Deus sempre foi estar junto do homem. E Deus havia e tinha feito um projeto que tinha um tempo determinado para ser realizado e colocado em prática. Amado, escute uma coisa, Deus nunca perdeu o controle de nada. Engano seu e meu quando a gente pensa que Deus perdeu o controle. Pensa que é uma luta de boxe, né? E aí Deus está lá socando no canto Satanás. Daqui a pouco Satanás faz igual a Rock Balboa, respira fundo, segura o soco de Deus e começa a contra-atacar e vai levando Deus até o outro canto do ringue e começa a socar Deus lá no canto e tal. E quando está quase ganhando, quase derrubando Deus se levanta e reage e vai e tal e fica nisso. Não é assim. O diabo nunca encurralou Deus. O diabo nunca esteve na frente de Deus. O seu e o meu adversário nunca estiveram na frente. Deus é soberano, amado. O diabo é criatura, foi criado por Deus. E a criação não tem poder sobre o Criador. Escute, guarde bem isso no seu coração. Então lá em Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala para Moisés, para que Moisés construísse um tabernáculo. Deus dá a Moisés toda a visão do tabernáculo, todo o entendimento do tabernáculo, com os seus utensílios, com todas as coisas, coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus queria habitar com o povo. E olha só, o tabernáculo, ele era o quê? Ele era móvel. Ele é o precursor do templo. E ele é móvel. Por que móvel? Porque além de móvel era portátil. Por que móvel e portátil? Porque eles estavam a caminhar. Eles estavam numa trajetória. Então quando eles paravam aqui, que a nuvem parava, eles armavam o acampamento e armavam o quê? A tenda da congregação, o tabernáculo, para que eles pudessem cultuar a Deus. Deus queria que eles andassem,
Mas Deus queria que eles cultuassem a Ele no caminhar. Por isso Deus constrói um tabernáculo andando com eles, para que eles tivessem uma vida de adoração ao Senhor 24 horas por dia. Te lembra alguma coisa que Jesus falou? Não? Mas na frente eu vou refrescar a sua memória. A palavra de Deus é tremenda, amado. Deus é maravilhoso. Nós é que não entendemos, porque não buscamos conhecimento. Clama a mim, responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabe. Mas sabe qual é o seu e o meu problema? A gente lê aqui e fala, que maravilha, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. E a gente começa a olhar para a nossa fraqueza, a gente começa a olhar para as nossas limitações e fala, como que pode? Mas escute, esse templo não é nas suas emoções, esse templo não é na tua carne, esse templo é no teu espírito que reviveu, que renasceu quando você nasceu de novo. É lá que ele habita. E é lá que ele domina. A sua carne e as suas emoções não são dominadas pelo Espírito Santo. Pastor? Não. Você acha que se a sua carne e as suas emoções fossem dominadas pelo Espírito Santo, você ainda faria muitas coisas que você faz? Eu ainda faria muitas coisas que eu faço? Se as suas emoções fossem dominadas pelo Espírito Santo, você acha que você teria ira? Você acha que você desejaria fazer o mal a alguém? Você não teria esse sentimento nunca. O problema é que nós achamos que o Espírito Santo já domina a nossa carne e domina as nossas emoções. Não! A Bíblia diz que a carne para nada aproveita, não tem como renovar a carne, não tem como melhorar a carne. A carne tem que ser subjugada à vontade de Deus. E quem faz isso é você. Sou eu. Eu subjugo a minha carne e eu subjugo as minhas emoções. Não é o Espírito Santo. Eu pego a minha carne, eu pego as minhas emoções e subjugo elas, coloco elas debaixo da ação de Deus e do Espírito Santo. Então a minha carne grita e me fala, tira, bota para fora. E eu, homem renovado, renascido, falo, não, a ira não provém de Deus. A minha vontade é gritar, a minha vontade é falar, a minha vontade é espernear, a minha vontade é fazer um monte de estardalhaço. A minha emoção está gritando para isso, sabe? Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, nós ouvimos tanto besterol. Mas, amado, não podemos, porque não somos carnais. Se fôssemos crentes, igual lá em Coríntios, carnais, aí extravasaríamos tudo. Iríamos para a internet, colocaríamos um monte de boboseira lá no ar. Falaria mal de A, de B ou C, xingaria o irmão tal, o irmão B, isso, aquilo, outro. Mas nós não somos carnais. Nós não podemos mais ficar tomando leitinho. Nós somos templo do Espírito Santo. E isso não é na mente que eu tenho que entender isso. Isso não é nas minhas emoções que eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso no meu espírito, aonde habita o Espírito Santo. E subjugar as minhas emoções. Então Deus constrói o tabernáculo e começa a andar com ele. O tabernáculo é um protótipo do templo. Porque Deus quer ser adorado 24 horas por dia. O tabernáculo e o templo era o local central da adoração. Sem adoração não há culto. Sem adoração não há intimidade. Sem adoração não tem envolvimento com Deus. Você entende? Olha o que o diabo quer que você pense. O diabo quer que você pense que você não é templo do Espírito Santo porque você falha. O diabo quer que você pense que você não é templo do Espírito Santo, que Deus não habita em você porque você ainda tem emoções e sentimentos que não deveria ter. Mas Deus faz, é Deus que faz isso. Olha, amado, Deus sabia que o povo ia rejeitá-lo. Deus sabia que o povo ia pecar. Deus sabia que o povo ia fazer o bezerro de ouro. Mas Deus queria um tabernáculo no meio do povo. Aleluia, andando com ele. Pastor, mas lá na frente Deus falou que ia destruir, não queria mais andar com esse povo, porque esse povo, sim, mas tinha um intercessor. Tinha alguém que se colocou na brecha. Tinha alguém que falou assim, mata a mim, mas não mata esse povo. Porque se riscar esse povo do seu livro, tem que riscar a mim também, Deus. O Senhor não está entendendo. Alguns não querem, mas a maioria quer. Tem gente que quer. Então não é porque quem não quer, o Senhor vai tirar de todo mundo que quer. Não, Senhor.
Oh, aleluia! Temos que entender isso, amado, compreender isso. Nós somos templo do Espírito Santo. E por que somos templo do Espírito Santo? Por que Paulo está dizendo isso aqui nessa carta, nesse momento? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em vocês? Vocês não sabem disso? Você não sabe disso? Claro que você sabe. Mas talvez você esteja olhando por uma janela errada. Talvez a sua vida toda, desde quando você nasceu de novo, você sempre olhou a ação do Espírito Santo por uma janela errada. Porque você foi ensinado assim. Então, se você foi ensinado que o sol nasce lá, não sei, esqueci agora se é leste ou oeste, mas vamos supor que ensinaram a você que o sol nasce no centro-oeste. Você sempre vai olhar para o centro-oeste pela janela esperando o sol nascer. Porque você aprendeu errado. Se você aprende desde pequeno que 2 e 2 são 5, você sempre vai fazer a conta dizendo que 2 não são 5, porque você aprendeu errado. Então você precisa pegar a perspectiva de uma outra janela, para que você tenha uma visão correta. Mical olhou pela janela errada, e por olhar pela janela errada fez o julgamento precipitado. E fazendo o julgamento precipitado, ela teve a sua madre amaldiçoada e não gerou filho. Tem muita gente que continua sendo filho de Deus, continua sendo servo, continua sendo usado por Deus, mas não consegue ir no propósito de Deus para a vida dela, porque está olhando pela janela errada. Então eu preciso olhar pela janela certa. A minha oração é que o Espírito Santo nos conduza a olhar agora pela janela certa. O entendimento do que é ser templo do Espírito Santo. O entendimento do que é ser templo, morada de Deus. E o entendimento do que é o Espírito Santo. Eu vou orar com você, mas vou continuar. Bendito Deus, Pai Santo amado, nós louvamos o Teu santo nome. Glorificamos a Ti pela Sua bondade, amor, carinho, fidelidade. Obrigado por essa palavra. Ministra aos nossos corações mesmo. Quebra o jugo, a religiosidade, Espírito Santo. Tira o tabu, tira os tabus. Tudo aquilo que a gente colocou que não provém do Senhor, vai tirando de nós. Vai abrindo nossa mente, abrindo nosso entendimento. A religiosidade tem prendido as pessoas, Senhor, de uma forma triste. Mas a Tua graça nos basta. Aleluia, oh, aleluia. Tu falou para Paulo falou, tira de mim os filhos, eu não aguento mais. Eu só disse, Paulo, a minha graça te basta, fortifica-te nela. E Paulo aprende a lição, porque ele orienta o seu discípulo dizendo, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Senhor, nos ensina e nos dá a entender esse fortificante para a glória e honra do Senhor. Amém, meu amado? Olha, queridão, beijo no seu coração, Deus te abençoe, tá? Bom dia, vida para você.